Boa noite todas, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas que estão presentes aqui na nossa aula magna do programa de pós-graduação em Direito da UFMG. É uma alegria ver a sala aqui da congregação repleta, é uma felicidade começar um semestre dessa maneira. Eu queria começar me apresentando. Eu sou o professor Marco Antônio, assumi a coordenação do programa recentemente, agora em julho. Enfim, então essa é a primeira aula magna que eu estou aqui presidindo, então é uma alegria para mim também esse momento. Bom, eu queria, antes de agradecer ao professor Ricardo Antunes e a outros professores aqui presentes e que colaboraram com esse evento, né, eu gostaria de começar saudando os discentes que ingressaram no nosso programa, sobretudo aqueles que entraram esse ano ou aqueles que têm intenção de ingressar, né, no processo seletivo que já está em curso, inclusive, para o ano que vem. Espero que, enfim, estejam tendo uma boa experiência, aqueles que já entraram, ou que venham a ter uma boa experiência, aqueles que virão ainda ingressar no nosso programa. Bem, eu vou começar dizendo da alegria não só de ver vários estudantes aqui, mas também muitos colegas, professores aqui da casa, também professores de outras instituições. Queria saudar a presença aqui do professor Jorge Luiz Souto-Maior, professor da USP, que é o chefe de departamento, inclusive, dessa área do direito do trabalho, naquela instituição, que está aqui presente também. Uma honra tê-lo aqui conosco nessa sessão, nessa aula magna. E, obviamente, gostaria de saudar especialmente o professor Ricardo Antunes, que é o nosso convidado, que vai proferir essa aula. Ele que é professor de Sociologia da Unicamp, autor de vários livros que são referências, sobretudo na área da Sociologia do Trabalho. Vejo aqui que vários colegas da área do Direito do Trabalho estão em peso presentes aqui nessa aula magna. São vários livros do professor Ricardo Antunes que são importantes já há várias décadas, não é? O Cientistas do Trabalho, por exemplo, é um livro do final do século passado, 99, de 1999, e que tem uma repercussão muito grande. Ele tem vários também trabalhos mais recentes que discute, e que vai ser o tema dessa aula de hoje, que discute o trabalho plataformizado, essas novas relações de trabalho em um mundo mediado por essas novas tecnologias da informação e da comunicação. Esse é um tema muito atual, muito importante, e uma alegria que a gente tenha alguém da estatura do professor Ricardo Antunes para poder discutir essa questão com a gente, refletir sobre alguns dos problemas relacionados a isso. Antes de passar a palavra para o professor Ricardo Antunes, eu gostaria de saudar a professora Daniela Murados, colega aqui do programa de pós-graduação, que foi a responsável por esse convite, ao professor Ricardo Antunes, que inclusive já colabora com o nosso programa. É uma alegria tê-lo como colaborador. Essa tarde, inclusive, ele participou de uma banca de defesa de dissertação de mestrado, da qual ele era o co-orientador, né? Então ele já vem colaborando com isso. Programa. Espero que essa colaboração se mantenha, né, se intensifique, permaneça, né, mas agradeço à professora Daniela Muradas por ter feito essa proposta, esse convite, né, por ter vindo até a coordenação com essa proposta. Muito ótima ideia, né, e feliz que ela esteja se realizando aqui hoje. E gostaria de passar a palavra para você também apresentar e falar do professor Ricardo Antunes. Obrigado. Bom, eu também, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença dos estudantes de pós-graduação e de graduação, dar boas-vindas aos novos estudantes e desde já estimular os estudantes da graduação a continuarem e prosseguirem nos seus estudos na pós-graduação. E hoje é uma alegria estar com a presença do professor Ricardo Antunes, é professor titular de Sociologia do Trabalho do IFISH, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Sem dúvida nenhuma, o maior sociólogo do trabalho vivo do mundo. Ele não gosta que fale isso, mas está aqui o Cebola, né, que é o representante da Boitempo, que não pode, que vai nos confirmar e não me deixa mentir.
É o sociólogo do trabalho mais traduzido, mais distribuído em todo o mundo. As suas obras são seminais para não só o campo da pesquisa sociológica, mas em outros campos do saber, como economia, direito, ciência política, enfim. Ele é um autor de peso, né, e que tem na sua a principal obra, na verdade, né, aquela que até hoje é muito citada, sem dúvida nenhuma, é os Sentidos do Trabalho, mas mais modernamente ele vem com outras obras de peso, como, por exemplo, O Privilégio da Servidão, Icebergs à Deriva, discutindo as novas transformações, os novos modos de ser do capital. É uma alegria para a pós-graduação tê-lo aqui, até porque certamente ele é um dos autores mais citados entre os nossos trabalhos. Então, é uma alegria, em nome da Faculdade de Direito e do programa de pós-graduação, estar saudando esse professor que, sobretudo, vocês verão, é uma simpatia e um sujeito aberto a todos os estudantes e a todos aqueles que querem saber um pouco mais do mundo do trabalho. Muito obrigada, professor, por todas as colaborações que já tem executado com o FMG, inclusive o meu pós-doc que foi feito na Unicamp, todas as coorientações, orientações e participações de banca, e, bom, tal qual o professor Marco Antônio disse, esperamos que esse seja apenas um momento de muitos, uma profícua colaboração entre o FMG e o Unicamp na difusão dos seus necessários conhecimentos a respeito do mundo do trabalho. Muito obrigado, boa noite e obrigado pela presença. Obrigado. Bom, hoje é só, antes de o professor começar, eu esqueci de falar o título da apresentação dessa noite, né? Então, para quem, enfim, a gente divulgou o cartaz, mas para quem não viu, o título dessa fala será Uberização do Trabalho, Inteligência Artificial e Luta contra a Jornada 6 por 1. Então, muito obrigado, professor. Muito bem, boa noite a todas, todos. É um prazer grande estar aqui neste prédio de novo. Estava lembrando a última vez, né, Daniela, alguns anos atrás. Quero agradecer à professora Daniela pela gentileza. Tem que tirar os exageros. Os exageros a gente deve à amizade, tá certo? Se eu pudesse brincar, eu dizia, não tenho nem tamanho para tudo isso que ela falou. E também ao professor Marco, né, ao Jorge, meu querido amigo, né? Moro e professores do departamento. É uma felicidade estar aqui. É num momento da história da humanidade e do trabalho que não está fácil, né? O tema eu procurei sugerir para a professora Daniela, quer dizer, a inteligência artificial, a uberização, poderíamos adicionar a indústria 4.0. O que significa isso para o mundo do trabalho, né? Se eu fosse começar pelo fim, eu diria: isto hoje é fácil. Nós estamos vivendo o pior momento da história do trabalho ao longo do capitalismo e, por consequência, da humanidade. Porque o capitalismo é o sistema mais destrutivo que a humanidade conseguiu nos oferecer. Mesaros disse certa vez, isso aqui não está nem no que eu programei aqui, mas é só para começar, que o sistema de metabolismo social do capital, ele foi o primeiro da história da humanidade em que toda a humanidade trabalha não para se reproduzir, mas para um grupo restrito dos donos da riqueza e dos meios de produção. Então, nós temos uma humanidade com 8 bilhões de pessoas, bons bilhões de homens e mulheres trabalhando, outros tantos sem nenhum trabalho, em benefício de uma minoria que é a proprietária da riqueza do mundo e que está nos levando à devastação quase sem retorno da tragédia ambiental, né? Nós estamos, bom, o ar que respiramos estava pegando, ameaçando fogo, né? Sul, Rio Grande do Sul, tempestades, Amazônia, seca. O ano passado, metade da Europa, a Europa Oriental, em chuvas, dilúvios, a Europa Ocidental em chamas. E daí vai. As intempéries climáticas dos Estados Unidos. Esse é o cenário do mundo na questão ambiental. E no que diz respeito ao trabalho, eu vou dar elementos aqui, eu espero, para mostrar para vocês que o desafio não é pequeno. Por que isso vem ocorrendo? Tá certo? Vamos tentar trabalhar um pouco nesta direção. Por que isso vem ocorrendo?
1972, 73, nós adentramos no cenário mundial numa crise muito profunda. Crise esta que foi a primeira resposta do sistema global do capital às lutas de 1968. Revolta na França, revolta em países europeus, rebeliões, Contagem, Osasco, Minas e São Paulo, Cordobaço na Argentina no ano seguinte, Rosariaço também, explosão da rebelião estudantil no México em 68. 68 foi um ano que abalou o mundo. Tá? E, lamentavelmente, porque a história da humanidade é imprevisível, né? As lutas estudantis, populares, feministas, negras, antirracistas foram derrotadas. 68 foi derrotado. O movimento 68 foi derrotado na França, na Europa e aqui nos exemplos que citei. E, a partir daí, digamos assim, o sistema do capital, esta é uma tese, acho que muito importante, não é minha, mas eu a incorporo fortemente, senão acho que nós não entendemos o que nós estamos vivendo hoje, não entendemos. O capitalismo entrou digamos assim, num quadro, eu retorno aqui a mencionar o Steven Mesaros, porque nós adentramos a partir do início dos anos 70. O Mesaros fala em 68, 69. Eu prefiro datar em 72, 73. Os menos jovens aqui lembram da chamada crise do petróleo. Né? Que não foi crise do petróleo. É uma crise estrutural do sistema do capital. Esta crise estrutural do sistema do capital se deveu, grosso modo, ao fato de que o mundo capitalista, taylorista e fordista, que magistralmente o Chaplin apresentou no plano fílmico de modo genial em Tempos Modernos, todo mundo aqui já viu flashes, pelo menos, do Tempos Modernos. Né? Aquela produção automotiva de 10, 20, 30, 40 mil trabalhadores, a Volkswagen do Brasil chegou a ter, só na Volkswagen do ABC de São Bernardo, 16 mil trabalhadores. Eu visitei a Ford em 1984, tinham 6 mil operários, só na Ford de São Bernardo. Aquela fábrica imensa não mais tinha condições de dar continuidade ao sistema do capital, por muitos motivos que eu não vou poder aprofundar. Eu tratei disso no livro Adeus ao Trabalho e nos Sentidos do Trabalho em particular, tá certo? Mas fundamentalmente porque, num contexto de crise estrutural, a primeira consequência de uma crise estrutural é que o consumo se retrai. O consumo se retrai. A população não consome nas mesmas dimensões e intensidades de antes. O consumo se retraindo, a produção se retrai. O taylorismo e o fordismo, todo o sistema foi concebido por uma produção em massa prévia para que houvesse uma compra em massa. Então, eu produzo e depois tenho que vender. Num contexto de crise, se eu produzo e não vendo, o sistema entra num quadro crítico muito profundo. Esta crise é estrutural por outros motivos. O Mesaros, nesse sentido, é espetacular. Não só ele, Robert Kurz me ajudou muito a entender isto, com uma concepção muito rica e outra muito equivocada. François Chenet, no seu livro Mundialização do Capital, nos conta, inicia-se um período de hegemonia inquestionável do sistema financeiro, o mais destrutivo de todos. Tá? E o Mesaros diz, é uma crise estrutural porque daqui para frente o sistema do capital só vai ter continuidade destruindo a natureza e o trabalho. Isso ele disse 67, 68, são, tá certo? Quase 60 anos, 50 anos atrás. E o que nós tivemos a partir de 73? Desemprego enorme, explosão tecnológica que não estava no radar, porque numa crise estrutural do sistema, você tem que buscar alternativas para recuperar o capitalismo, segundo a ótica, né, capitalista, por suposto. E já havia, desde inícios dos anos 70, sinais de uma expansão no Vale do Silício, nos Estados Unidos, de uma tecnologia emergente capaz de
criar algo alternativo ao sistema taylorista e fordista que não tinha mais sentido, tal como ele existiu. Claro que muitas coisas aqui, viu, Daniela e Marco, eu vou ter que dar uma ideia, mas não posso desdobrar, porque cada um desses pontos daria 1 hora de fala. Aí vocês vão me expulsar daqui quando eu estiver sozinho aqui, eu vou perceber que é hora de eu parar, né? Mas foi uma mudança muito complexa dentro do capitalismo. E essa explosão tecnológica se deu no momento, não é, em que, no final da década de 70, o neoliberalismo aflora como a ideologia mais regressiva do capitalismo até então, porque de lá para cá já piorou. Vou chegar ao final. Tentar dizer algo sobre isso. Que ideologia regressiva era essa, iniciada com Margaret Thatcher na Inglaterra, Helmut Kohl na Alemanha e Ronald Reagan nos Estados Unidos? O neoliberalismo. O que podemos resumir aqui o neoliberalismo? Privatizar tudo que seja passível de dar lucro. Desregulamentar todo tipo de relação do trabalho, fortalecer o sistema financeiro e criar uma lei da selva no mercado de trabalho capitalista, se ele já não fosse expressão disso, especialmente no sul do mundo. E o que nós tivemos a partir daí? Né? A privatização do setor de serviços. Eu sou de uma geração que a educação era pública, a saúde era pública, a previdência era pública, a estrada era pública, a água era pública, a energia elétrica era pública, e hoje tudo isso está privatizado. Falar assim fica para... A telefonia era pública, tá certo? E isto tudo. E esta monumental privatização de tudo, tá certo? Criou uma impulsão e se abriu na medida em que dos serviços públicos se transformou em uma indústria de serviços capitalista, que foi um experimento, um laboratório de experimentação dos grandes capitais, na medida em que se abriu para uma tecnologia que pudesse fazer o que o Karl Polanyi, anos antes, décadas antes, havia chamado, em meados do século passado, de moinho satânico. O Karl Polanyi caracterizou o capitalismo da segunda metade do século passado, tá certo? De um moinho satânico. Se ele estivesse vivo hoje, eu não sei que expressão, ele é um moinho satânico digitalizado, vai rimar, e conduzido por um demônio oxigenado. Isso veio agora, certo? Na rima. Aqui tem um pouco de repente, na rima. Quer dizer, nós estamos vivendo um mundo muito complicado. E o que aconteceu a partir daí? Nós tivemos um longo processo, os anos 70, 80, 90, nesse espaço de tempo, o toyotismo se expande do Japão para o Ocidente, o toyotismo que se mostrou como a variante industrial japonesa no pós-Segunda Guerra, entra no Ocidente. Nós temos a Toyota na região de Campinas, a Honda, para dar exemplos disso. Como tivemos no passado, a Fiat aqui, a Mercedes-Benz, a Volkswagen, né, da era taylorista e fordista no ABC e em tantas outras partes. Muito bem, esse processo fez com que, na virada do século passado para o século XXI, algo de novo começasse a aparecer sem que a gente tivesse a percepção deste fenômeno novo. Hoje, se eu falar Uber, todo mundo sabe o que é. Mas ela apareceu em 2009. Portanto, né, 2 décadas atrás, quase 2 décadas atrás. A Amazon começou em 1995, pasmem vocês, vendendo livros. A gente podia pensar que era um ato generoso de um burguês com algo além na cabeça do que aquela conhecida coisa que vai na cabeça que a gente não fala em público porque fica feio, quando a pessoa não tem nada na cabeça. A Amazon hoje, como eles mesmos dizem no seu material de publicidade, de A a Z, tudo se encontra na Amazon. Vende tudo. E onde? Em todas as partes do mundo, inclusive na China. Tá? Veja, nós, de uma geração, Volkswagen, IBM, Coca-Cola, Toyota, General Motors, de repente nós passamos a ter o advento da Uber, da Amazon, do Airbnb, o sistema digital Google, Facebook, o sistema complexo Meta.
e a explosão das chamadas startups. O que significou isso, né? Para entender esse fenômeno, do que nós temos no capitalismo hoje, como ele afeta o mundo do trabalho, eu parto de um binômio, ou, se preferirem, da montagem de uma dupla face que é destrutiva e que uma retroalimenta a outra. No final do século passado, nós vimos a explosão, o advento, tá certo? Das primeiras plataformas digitais e depois, ou das grandes corporações, e depois na viragem do século, entre 90, né, 1995, como eu disse há pouco, da Amazon, 2009 da Uber, 2004, 2005, Amazon Mechanical Turk, e esta coisa explodiu. E em 2010, nós vimos o advento da nova etapa da grande indústria, que é a chamada indústria 4.0, que nasce na Alemanha, também em 2009, 2010, e é um projeto, como eu vou trabalhar daqui a pouco, de automatização, internetização e digitalização, tá certo? De tudo dentro da fábrica. E a indústria 4.0 traz em seu bojo algo que já vinha sendo gestado anteriormente, que é a inteligência artificial. Bom, inteligência artificial, indústria 4.0, capitalismo de plataforma, desindustrialização da indústria tradicional, industrialização dos serviços. O mundo do capital fez um giro profundo. Eu elaborei 4 teses que eu estou trabalhando já nos últimos 6 anos para tentar entender o tamanho dessa tragédia. Tá? É claro que eu precisaria de mais tempo para expor, eu vou dar aqui algumas notas e como teremos voltas, né, Daniel? Teremos outras atividades, vamos ter tempo de dialogar outras vezes. Mas essas 4 teses talvez ajudem a entender o tamanho do problema que nós estamos vivendo. Tese 1. Durante a pandemia, as grandes empresas, as grandes corporações do capital experimentaram, fizeram novos laboratórios de experimentação do trabalho impulsionados pelas grandes empresas durante a pandemia. Se eu pudesse usar o meu forte nunca foi números, tá? Por motivos que a razão conhece, mas que eu não posso confessar aqui. Tá? Muito bem. Se eu pudesse brincar com números, eu diria assim, o capital, em 3 anos da pandemia, 20, 21 e 22, ele conseguiu introduzir o que ele levaria 30 anos para fazer. Então, não é brincadeira. Com certo exagero para mais ou para menos. Eu costumo, quando as pessoas dizem, mas você exagerou, professor. É verdade, para menos. E eu, às vezes, não exagero para mais, e depois me arrependo. Uma vez uma coisa falou no Adeus ao Trabalho, 95. Professor, mas você exagerou, para menos. Devia ter falado mais, certo? Porque durante a pandemia, as empresas tiveram que fazer lockdown. Com lockdown, aquelas atividades, produção de automóveis ou produção de celulares, por exemplo, por exemplo, no Brasil ou na China. Tá? Muito bem. Você não consegue produzir automóveis ou celulares em lockdown, porque o operário ou a operária não vão ao trabalho. Então, a paralisação das empresas, tá certo? Que dependem do trabalho físico, in loco, estancou o processo de acumulação capitalista. Como é que os capitais conseguiram compensar isso? Passaram a transferir para o espaço privado todo tipo de trabalho que pudesse ser feito, como home office, como teletrabalho.
Então, isso foi por exemplo, só para vocês talvez não se lembrem, mas entre novembro e dezembro de 2019, houve uma vitoriosa greve da Petrobras, que não é propriamente uma empresa privada, tá? É uma empresa de capital misto, com maior capital majoritário, majoritariamente estatal. A greve vitoriosa da Petrobras, em 2020, com a pandemia, os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras não podiam ir aos seus escritórios e nem aos polos de perfuração de petróleo. Então, a Petrobras experimentou, e eu estou citando uma empresa pública, isso vale para os bancos, para muitas outras atividades e serviços. A Petrobras começou a experimentar o home office em massa. O home office em massa significa que a empresa não tem custo de transporte, não tem custo de alimentação, não tem custo de locação de imóveis imensos, e consegue esparramar a classe trabalhadora, porque fazer uma greve pela via do home office ainda vai ser difícil ser inventada, porque a greve é uma criação coletiva. Nós podemos chegar desanimados dessa assembleia aqui, mas de repente essa assembleia tem um momento de discussão profunda e a gente fala, é aqui e agora que nós vamos mudar o mundo. Na minha casa, se imagine as mulheres, há muitas aqui com o marido na casa, o computador é meu, sai do computador que eu que comprei, você está tomando meu tempo, eu que tenho que trabalhar, eu que sou mais importante. Suicídios, separações, jornada dupla, tripla das mulheres, tendo que cuidar do seu trabalho produtivo fora de casa, com o seu trabalho reprodutivo na esfera doméstica, né? E o inferno todo. Os capitais utilizaram isso. Não era impensável na minha universidade nós termos um sistema digital dentro das nossas salas. Hoje nós estamos aqui com o sistema digital. Eu não vou discutir os outros pontos positivos e negativos. No debate nós podemos falar, né, um pouquinho. Mas foi nesse período que os capitais jogaram pesado. E aí eu levo a tese 2. E aprofundaram uma tendência que não começou na pandemia, vinha desde antes, que eu chamei provocativamente assim, às vezes nos nossos textos, raramente vem alguma inspiração, então a gente faz um pouco de criação quase literária, né? É o sonho de ser um dia o Saramago, né? Que eu nunca padeci, porque os limites são tão abundantes que nem dormindo eu penso nisso. Mas eu chamei assim, o capitalismo de plataforma tem alguma coisa a ver com a protoforma do capitalismo. Eu lembro que essa primeira ideia eu tive numa palestra que eu estava fazendo na Inglaterra, e tinha uma pessoa traduzindo o que eu estava falando. Eu estava falando em português, ela traduzindo. Quando eu falei isso em português, ela olhou para mim e falou, você ficou louco? Como é que ela traduz? Assim, de sopetão, o capitalismo de plataforma tem algo em comum com a protoforma do capitalismo. Quase me mandou para aquele horroroso lugar. Eu imediatamente percebi, era uma jovem que é minha amiga, né, tornou-se minha amiga, e eu falei, não, calma, eu vou explicar o que eu estou dizendo. O capitalismo de plataforma é um termo que o Snirsek chama na Inglaterra, em língua inglesa, né, ele vive na Inglaterra e publicou um livro chamado Capitalismo de Plataforma, que eu não gosto do conceito, não é um conceito bom. Porque se a moda pega, tem capitalismo de plataforma, tem capitalismo de vigilância, tem capitalismo de não sei o quê, tem capitalismo industrial, O capitalismo é um sistema totalizante e totalitário. Totalitário aqui no sentido livre, né? Ele controla as nossas vidas em todas as dimensões onde ele pode. É simples assim. Em todas as esferas, da reprodução biológica à nossa vida artística, cultural e etc. Muito bem. Esse capitalismo de plataforma explodiu com as plataformas digitais. Se vocês abrirem a lista das primeiras grandes empresas mais ricas do mundo hoje, as primeiras são as plataformas. Coca-Cola, IBM, tudo isso caiu lá para baixo. General Motors, nem está na fila mais, está lá para baixo. E o capitalismo de plataforma, esta é a minha provocação, ela fez com que formas de exploração, formas de expropriação e formas de expoliação do trabalho, em pleno século XXI, recuperassem experiências do século XIX. Alguém aqui já trabalhou como entregador? Ninguém.
Pois a média de trabalho de um entregador, de horas de trabalho, é no mínimo, quando ele não é part-time, tá certo? 10 horas por dia, não incluídas as horas que eles ficam logados no livro Icebergs à Deriva e no livro Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, são livros de pesquisa que eu organizei com o meu grupo de pesquisa da Unicamp, num projeto com o Ministério Público do Trabalho de Campinas, tá certo? Que nos procurou para que nós coordenássemos pela Unicamp um projeto sobre o trabalho em plataformas, e eu aceitei depois de muito pensar, porque eu nunca tinha feito experiência de pesquisa, sem ter certeza de que eu tenho autonomia. Eu não aceito interferência no meu trabalho. São 50 anos que eu estudo a classe trabalhadora brasileira, não tem interferência. E eu encontrei, na verdade, no MPT de Campinas, um esquema de parceria muito profunda, porque eles nos ajudaram, eles queriam entender, porque quem sabe o que faz um procurador do trabalho, né? O papel dele lá é ver onde é que tem erro e ir na empresa e cobrar, isso não pode. Mas ninguém sabia direito o que era o trabalho de plataforma. E essa terceira tese, ela é um aparente paradoxo, porque na era mais avançada, onde a tecnologia da inteligência artificial poderia nos possibilitar a trabalhar 3 horas por dia, 3 dias da semana, nós estamos trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, se deixar 7 dias por semana, que é o tempo, a jornada média de entregadores e motoristas. Raros descansam um dia da semana. Eu não falo que é 7 por 1, que lembra um desastre para nós, né? 7 por 1 foi o cacete que nós levamos da Alemanha, entende? E daria uma jornada de 8 dias, o que seria um pouco... Eu sei que o capital sonha com uma jornada de 8 dias, mas ele precisa mudar todo o calendário do mundo, né? Mas a jornada de entregadores, muitas vezes é 7 dias por semana, ou 6 por 1, intensos. Se vocês colocarem 12 horas por dia, vezes 6 dias por semana, quanto que dá? 72 horas? E vezes 7. Entende? Essa é a jornada de um trabalhador. Eu sei porque eu já entrevistei dezenas de motoristas e dezenas de entregadores de motos. Então, o capitalismo de plataforma, no seu momento mais avançado tecnologicamente, e por que é expropriação? Na acumulação primitiva, nos ensinou Marx, o capitalismo nascente expropriou os camponeses, tirou dele as terras e as propriedades e tirou, inclusive, dos pequenos e médios proprietários as propriedades que tinham. Expropriou para proletarizá-lo. O que é expropriação hoje? A classe trabalhadora que atua nas plataformas é desprovida completamente de direitos. Por isso que eu perguntei se tem alguém aqui. Não há um entregador que diz, na minha empresa, aliás, ele nem diz que ele está na empresa, porque ele pensa que ele não está trabalhando para a empresa. Ele está sim, só que é uma empresa quase, digamos, invisível, não aparente, invisível. Então, veja, a expropriação é porque, se ele se acidenta, nem o dinheiro para o caixão, para o hospital ele recebe. Se ele morre, nem o dinheiro para o caixão a família recebe. Não tem férias, não tem 13º, não tem... Vocês estão numa faculdade de Direito, né? Depois eu quero falar de um site que nós criamos nesse projeto com o MPT, que eu acho que vocês, se puderem entrar no site, chama Nenhum Trabalho Sem Direito. Esse slogan eu que criei, o meu grupo que fez essa pesquisa, com apoio, repito, do MPT, mas a gente queria pensar... A gente sabe que o direito tem muitos limites, mas se de repente a gente caminha para uma sociedade onde nenhum direito mais existe, só o direito do enriquecimento ilimitado na casa dos trilhões, alguma coisa está errada no reino dessa Dinamarca. Não está funcionando bem. Então o capitalismo, por isso de expropriação e expoliação. Onde que são espoliados os trabalhadores e as trabalhadoras? Se eu tenho que financiar um carro para virar Uber ou 99, ou Cabify, ou Glovo, ou Deliveroo, o que for, eu vou comprar o carro financiado do sistema financeiro. Se eu for comprar moto, eu vou comprar a moto financiada do sistema financeiro. Se eu for comprar a bicicleta, é o mesmo. Se eu for comprar o celular, financiado do sistema financeiro. O capacete e tudo mais. Veja, a Uber é uma empresa que tem hoje cerca de 7 a 8 milhões, segundo o seu CEO, né, recentemente,
no mundo inteiro, onde ela não compra nenhum instrumento de trabalho para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Eu não conheço um motorista que diz: esse carro bonitinho aqui foi a Uber que me deu. Não, ele que está alugando ou comprando. Vocês entenderam o tamanho da confusão? Sem nenhum direito. E a espoliação é porque eu estou endividado do sistema financeiro, explorado ilimitadamente, expropriado de todos os direitos, tá certo? E expoliado pelo sistema financeiro, né? Eu chego à terceira tese, que esta é mais pesada um pouco, eu vou dar umas pistas dela depois para vocês refletirem, tá? Essa eu tenho trabalhado isso, especialmente no livro Capitalismo, Icebergs à Deriva, e no livro que eu estou fechando, eu espero publicar no ano que vem, quem sabe eu venho lançar aqui, tá bom? Que eu acho que vai chamar-se assim, a Trilogia do Trabalho, com um subtítulo, assim, algo do tipo assim, uberização, desantropomorfização e destruição do trabalho. Alguma coisa assim. A tese 3. Estamos avançando rumo a uma nova era de desantropomorfização do trabalho. É pesado. Se eu pudesse brincar com vocês, eu diria assim, a média aqui, tirando os mais experientes, né, meu caro? Tirando os mais experientes, a média aqui deve ser 25, 30 anos. Eu não queria estar na pele de vocês. Vocês vão ter que lutar. Vocês vão ter que lutar. Não vai ser fácil. Não tem ilusão, empreendedor. Você é empreendedor. Por favor, eu vou chegar lá, tá? Minha mãe diria, se Deus quiser, tá? Vamos tentar chegar lá. Não há empreendedorismo. Empreendedorismo é outra coisa, tá? E a quarta tese, bom, então, professor, não tem saída? Não, se não tiver saída, eu não estaria aqui hoje. Eu acordei 4 horas da manhã hoje para chegar em Belo Horizonte, hoje, participar de uma banca. Não, falo isso com gosto. Falo isso, não estou falando reclamando, não, estou falando, eu acho que está visível que eu estou feliz, não está? Eu não estou com, né? Eu sei que no mundo da internet, da inteligência artificial, se tirarem uma fotografia fazendo assim, algum ser humano vai ter que ensinar a inteligência artificial, o robô, se eu estou fazendo cara feia ou cara feliz. A minha está visível que eu estou feliz. Mas eu estou falando francamente para vocês, se eu não visse sentido no que eu estou fazendo, e o sentido hoje nos obriga a refletir e lutar, eu não viria para cá. Claro. Eu não estaria nem dando aula. Eu estaria descansando. Eu podia estar aposentado, só para vocês terem uma ideia. Se é que se interessa alguém, desde 2010 eu podia estar aposentado com salário integral. E a meu favor, eu comecei a trabalhar cedo, viu? Vocês vão falar, pô, o cara está nos 80 e quantos anos? Não, estou longe disso ainda, né? Só um pouco longe, digamos assim, tá? E eu vou explicar já, porque essa é um pouquinho mais complicada. Mas a quarta tese, tá, que eu desenvolvi também o esboço dela no Privilégio da Servidão, é assim, uma nova morfologia do trabalho, que é um conceito que eu criei, uma nova morfologia do trabalho leva a uma nova morfologia das lutas sociais. Só para dar um pouco de ânimo na conversa aqui, vocês lembram da greve do dia 31 de março e 1º de abril, o break dos apps, dos aplicativos? Sabe por que eles escolheram o 1º de abril? Quem sabe? Pode falar alto aqui. Aqui, querido. Quem falou? É o dia da mentira. Olha que bonito. Ensinaram para a gente que o nosso trabalho era... Nós éramos empreendedores, íamos ficar ricos. Isso aqui é maravilhoso. Morre mais de um jovem por dia na cidade de São Paulo. Isso do que é contabilizado. Porque muitos acidentes não são contabilizados, porque o cara lá diz, não, esse aqui não está trabalhando, ele está com a moto dele correndo que nem louco e com a bag que voou, então ele não é contabilizado. Mais de um por dia. Acidentes onde eles perdem braço, quebram cabeça, né? É brutal. Tá? Então, é o dia da mentira, o dia 1º. Tá? É um salto de qualidade para quem há 5 anos atrás, quando começou na Uber, 6 anos atrás, achava que ia ser um empreendedor. Porque a ideologia do empreendedorismo, eu vou tentar tratar um pouquinho disso depois, ela é poderosa. Ela é poderosa. Se eu falar aqui, né? Quem aqui é contra a autonomia do trabalho? Ninguém. Só um louco fala, eu quero ser escravo, adoro. Não, eu quero autonomia. Todo mundo quer autonomia. Eu exijo autonomia no meu trabalho. Mas ela não é absoluta. Não pense que ela é absoluta, não. Mas a gente tem que lutar para que ela exista o mais possível. O mais possível. Agora, uma coisa é ter autonomia real no processo de trabalho. Outra coisa é eu ser ludibriado e imaginar que eu tenho uma autonomia que não existe. E eu vou chegar nela depois.
Então, uma nova morfologia do trabalho leva a uma nova morfologia das lutas sociais. Por que que eu criei essas 4 teses? Porque nós estamos vivendo um processo onde indústria 4.0 e capitalismo de plataforma, sob o comando do neoliberalismo e da financiarização, é que comandam o mundo hoje. O que significam isso? A indústria 4.0, ela foi concebida para impulsionar um novo ciclo tecnológico através da aceleração dos processos produtivos baseados na automação, na robotização e na digitalização. Um dos pressupostos da indústria 4.0 ela se baseia na Internet das coisas, em inglês IoT, Internet of Things. O que é isso? Aqui estamos 1, 2, 3 trabalhadores e trabalhadoras, tá? Numa fábrica. E é assim que funcionava. Na fábrica da indústria 4.0, a figura humana 1 vai virar uma máquina digitalizada 1. A figura humana 2, uma máquina digitalizada 2. E o 3 também. A máquina 1 vai se conectar com a máquina 2, que vai se conectar com a máquina 3, com a máquina 4, 5, 6. As máquinas vão interagir e resolver o problema. A questão é o que vai acontecer conosco. O que nós vamos... Alguém imagina que eles vão dizer, como vocês foram substituídos pelas máquinas, vocês vão trabalhar 2 horas por dia e seu salário vai ser duplicado? Não, vocês estão demitidos. Eu entrei no site da OpenAI algumas vezes, e numa das primeiras vezes eles apagaram depois. Mas às vezes tem um lampejo de sinceridade no horror da obliteração e do estranhamento. Eles diziam lá, a inteligência artificial, o chat GPT-4, isto vale para o chinês, o DeepSeek, né? Sem nenhuma ilusão com o sistema chinês, nós podemos no debate falar um pouco disso, né? Ainda que contemplando algumas diferenças, por suposto, né? O objetivo da indústria 4.0 e da inteligência artificial é eliminar o trabalho vivo. Eu vou ler aqui para vocês parte do que eu pesquisei, tá? O que significa inteligência artificial? No site da OpenAI, está assim dito. A inteligência artificial ela tem como objetivo repetir, introduzir na máquina robotizada a complexidade de pensamento que existe no ser humano. Eles dizem, isso aqui é quase que literal, eu só traduzi e fiz uma adaptação para tornar mais claro e mais rápido. A inteligência artificial, dizem eles, pode ser forte ou fraca. A inteligência artificial forte tem a capacidade de entender ou aprender qualquer habilidade, assim como o ser humano, o que ainda não existe. Mas o sonho, isso aqui eu consultei há 1 ano atrás. Nós estamos falando aqui o que é meia hora? Alguns milhares de inventos foram feitos nessa meia hora, milhares, não dezenas ou centenas. Qual é o objetivo da inteligência artificial sobre o sistema de reprodução metabólico e destrutivo do capital? Não é o benefício da classe trabalhadora e da humanidade, é enriquecer Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg e caterva, para ser bem educadinho com quem não merece nenhuma educação. Os amigos do Trump. Tá certo? Então, o objetivo da inteligência artificial é chegar a fazer tudo aquilo que o trabalho humano é capaz de fazer. Isso é uma impossibilidade, mas em termos. Porque o risco do limite disto, eu não tenho competência, eu não sou engenheiro. Tá? Então, eu não estou falando, eu estou falando como um sociólogo crítico do trabalho. O limite da inteligência artificial não é possível prever. Porque pode o ser humano moldado pelo sistema metabólico do capital pode criar uma máquina que, num dado momento, se reivindique a condição de autônoma e começar a eliminar a humanidade, entende? Porque não é impossível. Lembra do Mary Shelley e Frankenstein? Aquela peça magistral da literatura inglesa e humana? O sistema do capital não tem limite.
esse romance, o que que é? É um cientista, né, que é chamado para criar, tá certo? Uma figura humana num laboratório. É disso que nós estamos falando. O laboratório agora é inteligência artificial. E a inteligência artificial fraca é usada atualmente. Ela é capaz de aprender habilidades para o uso específico. Quase tudo que nós fazemos, por exemplo, para vir para cá, se eu não viesse com vocês, eu teria ligado o Waze para chegar aqui. Se eu viesse de carro. Eu não sei chegar aqui. Isto é, tá certo? É uma máquina de inteligência artificial que está nos dizendo o que nós vamos fazer. Nós não temos ideia da capacidade de controle, tá certo? Que as máquinas têm sobre nós, né? Ou seja, dentro disso, eles falam no machine learning, é uma sub-área que utiliza métodos estatísticos para que a máquina possa aprender a partir de exemplos. Com ele, o computador examina grandes conjuntos de dados para detectar padrões das informações. Exemplos, chatbots, navegação inteligente, de aplicativos, transporte. Hoje você tem um número imenso de pessoas cujo psiquiatra é uma máquina de inteligência artificial. Vocês já imaginaram onde pode dar essa confusão? E eu conheço um caso que a pessoa entende que essa máquina é a melhor aquisição afetiva que ela encontrou nos últimos tempos. Não é fácil, né? Imaginar e ficar discutindo com o meu psiquiatra, a minha psiquiatra, o que eu vou fazer, e ele é uma máquina. Deep Learning é outro caminho para avançar nisso. São algoritmos mais elaborados, compostos por uma rede similar aos neurônios. É necessário um grande volume de dados. Eles são capazes de reconhecer e gerar fala, imagens, vídeos e aprender a realizar tarefas extremamente complexas. Lembram de uma propaganda do ano passado, retrasado, da Elis Regina, numa Kombi, dirigindo uma Kombi, falando num outro carro ao seu lado da sua filha Maria Rita? A Maria Rita era verdadeira. A Elis Regina era uma criação da inteligência artificial. A Elis Regina, que é mãe da Maria Rita, parecia filha da Maria Rita. Porque hoje é possível fazer um filme ou qualquer coisa do mundo midiático sem a figura humana. Por isso houve uma greve de 6 meses em Hollywood, dos roteiristas, tá certo? Dos artistas e atores, porque hoje você pode fazer um filme sem os grandes atores, sem as grandes atrizes, você pode fazer jornal sem jornalista, você pode dar aula e você pode chamar um palhaço para vir falar, é só dar um tema para ele, é capaz até desse palhaço citar o Ricardo Antunes, mas ele vai falar o que ele quiser, porque ele é um robô. Ah, professor, e se for chinês? Pô, você é do robô, eu não confio em nenhum. No norte-americano, com certeza, nunca. Não brincar com a China. Se a China fosse antes de 79, ela era mais confiável, entende? Depois de 79, tudo ficou diferente, tá certo? Um pouquinho, mas é brincadeira. Sobre a China, podemos depois falar um pouco. Não sou estudioso, já estive na China, não sou estudioso do caso chinês, não tenho competência, mas o sistema que mais se expande de trabalho hoje nas startups nos Estados Unidos chama Sistema 996. O que é o Sistema 996? Que começou na Alibaba e outras empresas chinesas. Trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Pô, se eu estivesse em casa, eu falaria aquela palavrinha PQP, não é fácil. Né? 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. 72 horas de jornada. Essa é a jornada que se expande nas startups dos Estados Unidos. Você lembra que o Elon Musk, há 4 ou 5 meses atrás, deu uma dura nos trabalhadores do X que ele comprou? Só se vocês não trabalharem aqui até 2, 3 da manhã, eu vou fechar isso aqui e vou lá para a China. Ele ainda está na cabeça. O sistema 996 hoje não é implementado na China, foi criado lá porque houve luta do operariado chinês contra isso. Tá? Isso é muito importante lembrar. Né? Porque o operariado chinês também luta, também tem experiência. Né? Muito bem. Então, o que eu quero dizer com isso? O objetivo da indústria 4.0, impulsionado pelas grandes corporações, é reduzir em tudo que for possível o trabalho vivo e ampliar o trabalho morto. Reduzir em tudo que for possível o trabalho vivo e ampliar o trabalho morto. Claro, mas professor, é possível uma fábrica funcionar sem nenhum trabalho humano? É impossível. A tese do fim do trabalho é uma impossibilidade ontológica. Tá?
por um motivo que não é porque o professor Ricardo pensa isso, eu vou dar um exemplo muito objetivo. Por que que durante a pandemia não houve lockdown longo todas as vezes que havia risco de morte? Muitos países não fizeram. Estados Unidos foi não é, mais importante, país mais poderoso militarmente do mundo. Até ontem, a mais importante economia do mundo. Hoje perdendo forte espaço no mundo da produção para a China, que é óbvio, mas ainda tentando, essa é a batalha do Trump contra, entre outros, a China. Os Estados Unidos, tá certo? Ele tem, digamos, como seu, digamos, o seu objetivo fundamental, transferir a produção para os Estados Unidos, porque não é possível você ter só máquinas. Para você fazer inteligência artificial hoje, você tem um conjunto de trabalhos esparramados pelo mundo, que a falta de uma melhor denominação, nós tratamos disso hoje à tarde, né? Uma certa literatura chamou de microtrabalhos, que existem em todos os cantos do mundo, Ásia, África, América Latina, América do Norte e nas bordas da Europa, que são milhões de trabalhadoras e trabalhadores sempre tratando da dimensão sociossexual, étnica e racial do trabalho, milhares de homens e mulheres trabalhando, dando dados para a inteligência artificial. Tem uma coisa que só o ser humano pode fazer, esta mesmo. Eu estou fazendo a cara assim, uma fotografia. Alguém tem que explicar. O professor Ricardo estava dando uma aula na Universidade Federal de Minas Gerais e ele estava animado com a aula que ele estava dando, por isso que ele fez essa cara. Não estava emburrado, não estava xingando ninguém. Isso a máquina não vai conseguir entender. Se eu fotografar você assim, pá, eu tenho que explicar. Tem coisas que a máquina não faz e não vai fazer nunca. Tá? Mas o sistema é tão destrutivo que tem milhares. Hoje, só para dar exemplos elementares, hoje você pode eliminar, como é que chama no hospital aqueles que leem as radiografias, os médicos que fazem as. Radiologista. Elimina o radiologista, porque em segundos a inteligência artificial dá um diagnóstico preciso. No sistema judiciário, você entra no sistema, num tribunal, se quiser, entra com a ação. Se você puser num sistema digamos assim, de chat, em segundos você vai ter a resposta com base em todas as ações similares àquela, qual é o resultado daquela ação. Isso dispensa o juiz, a juíza, o oficial de justiça, a oficial de justiça, o réu, a ré, o advogado, Aliás, tem advogados hoje que trabalham em plataformas que recebem, em média, menos de R$ 40 por audiência que chama, né? R$ 40. São várias plataformas, em geral os advogados mais pobres, empobrecidos, que fazem os cursos nas escolas privadas mais precarizadas, entende? Então, a indústria 4.0, e veja o que acontece, a indústria 4.0 expulsa trabalho vivo em abundância. A inteligência artificial expulsa trabalho vivo e amplia o trabalho, expulsa trabalho vivo e amplia esse trabalho vivo para municiar informações, recebendo muitas vezes centavos de dólar. Porque quem vai dizer se a minha fotografia, o que significa, ou o que significa isso, aquilo outro, vai ganhar muitas vezes centavos de dólar, $1 por $4 por dia, quer dizer, não sobrevive, entende? E isso se expande em todo o mundo, inclusive no Brasil. O chamado microtrabalho ou trabalho, uma das formas do trabalho de crowd work, que são muitas outras que você pode ter, como a Amazon Mechanical Turk nos mostra. E o que significa? Esta massa ocorre num momento, olha o outro lado. Qual é o outro lado do capitalismo hoje que se expande? Este enxuga. Qual é o que se expande? As plataformas digitais. No nosso grupo de pesquisa, quando nós começamos a pesquisar essas plataformas, um dos nossos pesquisadores se conectou, eles dizem se aplicou, né? É a tecnologia contemporânea do jovem, em 2 plataformas. Numa, ele recebeu a resposta de aceitação em 39 segundos. Perdão, 39 minutos. Não é um milagre que alguém, que por hipótese, está há 3, 4 anos na informalidade, desempregado, em 40 minutos, seja aceito para trabalhar na plataforma? É um milagre. Com uma condição:
Se ele falar, eu vim trabalhar na plataforma, ele já está. Na segunda, você está cortado. Você não veio trabalhar na plataforma. Você é o nosso parceiro. Você vai ter que ter o teu carro, ou alugar, tua moto, papapá. E se você falar, por quê? Vocês que são futuros advogados e advogadas do trabalho, né? Se eu falar que eu estou empregando alguém, eu tenho que cumprir a legislação protetora do trabalho. Por isso que todas essas plataformas, todas elas, da sua apresentação, nunca dizem que ela emprega. Ela diz, somos empresas de intermediação que traz a felicidade do consumidor com o consumo. Embuste maior é impossível. Só que eu estou precisando de trabalho. E vamos imaginar que eu comprei um carro por R$80 mil, usado, financiado, e já virou no dia seguinte 160 mil. Eu vou perguntar para a plataforma que me aceitou em 40 minutos que direito eu tenho? Não. Eu vou perguntar para a plataforma que quero saber as condições de trabalho, eu vou dizer para ela, manda pedido, que se precisar eu trabalho a noite inteira, que eu tenho que começar a pagar o carro, a moto, a bicicleta, o celular. Entenderam a tragédia? Isso só é possível quando existe o desemprego em massa. Para lembrar uma categoria que é atual do Marx, é preciso atualizar a obra desse autor genial. Um parênteses aqui, que eu nunca deixo de fazer. Afinal, estamos 50 anos dessa labuta, né? Alguma autonomia a gente tem que... Você já deve ter visto algumas figuras respeitáveis, por certo, quem sou eu para tratar desrespeitosamente quem quer que seja. Mas quando falarem Marx é um autor arcaico e atrasado, respeitem com generosidade o direito à ignorância. Todo mundo tem direito a ter... A ignorância é um direito universal. E quem está falando isso é o professor Ricardo Antunes. Eu topo discutir, porque é óbvio, Marx não era Deus, aliás, algumas pessoas, eu sou uma espécie típica disso, né? Passamos a entender que o mundo é um pouquinho mais complexo do que uma criação extraterrestre, entendeu? É uma engenharia difícil e humana, mas isso é outro papo. Tá? Então, calma lá. O Marx diz, a superpopulação relativa, o exército excedente de trabalhadoras e trabalhadores é vital, porque eu só aceito a condição desumana desse trabalho porque eu não tenho outra. Eu posso ir para a economia política do narcotráfico, mas eu não quero trabalhar para traficante. Nós vimos ontem que o PCC agora chegou na Faria Lima. Isso é natural, um casamento natural. Banqueiro com criminoso. Tá certo? Qual é a diferença? Vocês, advogados, podem nos ensinar. A diferença talvez seja minha mente falava assim, uma mise-en-scène, e eu acrescento jurídica. Né? Certo? Então, veja, as plataformas, elas só podem se expandir onde há desemprego em massa. Eu já entrevistei ex-metalúrgico, ex-caminhoneiro, ex-engenheiro químico, ex-veterinário ou veterinária. Aqui em Minas, foi a primeira vez que eu conversei, não entrevistei, mas eu sou sociólogo internato. Eu entro num Uber desse, eu começo a conversar. É pena que eu não tenho... Eu lembro daquela música da Jovem Guarda, porque ninguém é de ferro, né? Eu queria ter... Eu estou glosando com a música que eu queria ter o meu caderninho para anotar. A música diz, eu queria ser o seu caderninho. Como é que é? Para querer saber tudo de você, alguma coisa assim. Música da Jovem Guarda, entende? Né? Quer dizer, ninguém é perfeito, mas eu também, a meu favor, tinha uns 13, 14, 15 anos, né? Faz algum tempo isso, tá? Ou seja, essa senhora que me atendeu aqui, ela disse, eu fui de carro. Ela disse, eu trabalhava como diretora de uma empresa, a empresa faliu, eu tenho que trabalhar, eu tenho um carro, eu estou trabalhando, entendeu? E eu já peguei jovens que dizem, olha, eu sou gerente na minha empresa, mas na pandemia eu vim trabalhar aqui de Uber para compensar. O outro é filho de um industrial de pequena empresa, então você tem de todo tipo, ex-professor, tá? E esse tipo de trabalho, digamos assim, ele só é possível porque você tem um desemprego em massa. E veja o que são as plataformas. Uma engenharia tecno-informacional digital potente, porque quem comanda o que o entregador ou a entregadora vão fazer, ou o que o motorista de carros de 4 rodas também devem fazer, é um algoritmo. É um algoritmo. E esse algoritmo é programado, hora, tempo, custo, dispêndio.
E ele cobra diferente. Ele cobra diferente. Eu estava outro dia num aeroporto de São Paulo, junto com a minha companheira. Eu pedi o Uber pelo meu celular. Ele me cobrou lá R$ 90 e estava dando 15 minutos. Eu falei para ela, tenta o seu, o ingênuo aqui, tonto. Ela tentou e ela deu 5 minutos e R$ 45. Falei, porra, esse cara olhou para mim, viu o velhinho, olhou a parceira mais bonitinha e falou, vou com você de sacanagem. Não é isso. Não é isso. É que ele sabe, por minha companheira mora em São Paulo. Provavelmente seja isso. Em São Paulo, eu sei me virar. Se a Uber não chegar, eu chamo 99. O outro caipira que mora em Campinas, esse vai esperar o tempo que quiser e pagar o... Entenderam como funciona? Ele é programado diferentemente. Não tem outra explicação para que um peça 90 para ir para o mesmo endereço do mesmo lugar e outro peça 45. É porque não é o motorista, hein? É o algoritmo, é outra coisa. Porque hoje não tem mais, digamos assim, o gerente de produção, mestre, contramestre, feitor, o que o Marx chamava do despotismo fabril. Hoje eu chamo, é o despotismo algoritmo. Aliás, quem quiser ler, na semana passada eu escrevi um artigo a convite do jornal da Unicamp, eu chamei assim, inteligência artificial degenerativa e luta contra a jornada 6x1, tá? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos num processo em que as plataformas se expandem com esse maquinário, tem uma massa imensa de trabalhadores e não querem mais ouvir falar em direito. Por isso esse embuste. Se eu tivesse aqui há 20 anos atrás, sabe qual era a palavra chance, 20 anos atrás? Daniela, você está desempregada porque você não tem empregabilidade. Nem o Aurélio sabe explicar o que é essa porra dessa empregabilidade. Agora você vai olhar, hoje é empreendedor. Mas, professor, mas é tão bacana o empreendedor, eu não quero ofender ninguém. Empreendedor é o Schumpeter ensina o que é empreendedor. Empreendedor é um indivíduo que tem recursos, homem e mulher, e vai investir esses recursos para ganhar mais, montar uma pequena, média, que pode ser uma grande empresa. Eu chamar um trabalhador ou uma trabalhadora pobre, endividado, na informalidade de empreendedor, é um vilipêndio. É uma deformação léxica inimaginável. Só que, quando eu ouço falar que eu não sou mais proletário da informalidade, mas eu sou empreendedor, um empresário, eu me encho e ainda autônomo, porra, agora eu estou bombando, entende? E eu que pensei que estava na pior, vocês perceberam tudo isso com muita engenhosidade. Até a outra trabalhadora e a trabalhadora perceberem e chega de embuste. 1º de abril é o dia da mentira, que a classe trabalhadora não é tonta. Tá? O indivíduo desse que se acidenta e não recebe nada. O outro que perde, lembra aquele motorista que um Porsche em São Paulo matou o senhor que estava guiando? O carro estourou, os filhos não tem mais nada e o menino do bonequinho lá, o burguesinho do Porsche, demorou dias para ser preso. Tá certo? Ele não sobra mais nada desse trabalho. E esse é o tipo de trabalho, então veja a destrutividade que atinge, né, o mundo do trabalho. A indústria 4.0 expulsa a força de trabalho, as empresas plataformizadas ou o trabalho uberizado incorpora com uma condição: ninguém vai ter nenhum direito. É criminoso. Sabe por quê? Porque a classe trabalhadora lutou desde 1750, ludismo, greves, trade unions, luta pela jornada de 8 horas, 1886 nos Estados Unidos, outra greve, morreram operários, o Ned Ludd na Inglaterra, o líder dos ludistas, foi enforcado em praça pública, lutou para ter direitos, para que eu possa ter um dia de descanso, pelo menos semanal, para que eu possa ter, tá certo? O salário 13º, as férias remuneradas, entende? E tudo isso está sendo solapado. E ainda me dizendo, porque então digo, é assim, e você é um proletário sem nada, quer, não quer ou não quer. Mas aí não tem um embuste, tem que ter embuste. Tem que ter o barato. Porque depois, quando o trabalhador perceber que ele caiu numa cilada, ele está endividado. Como é que ele vai fazer com o carro? Ele vai ter que pagar, então ele não pode sair dessa. E por que ele não quer voltar para a CLT? Nós podemos debater isso depois, que é muito importante. Porque ele ganha menos na CLT. Eu entrevistei todos que eu entrevistei e perguntei, e você é contra a CLT? Claro que sou. Ah, legal. Então você não acha legal ter um dia de descanso semanal livre? Claro que eu acho legal.
Você gostaria de ter 13º, ou seja, um 13º salário que você recebesse em setembro, outubro, ou que fosse em dezembro, a mais? Claro que eu gostaria. E você gostaria de ter também férias anuais? Claro que eu gostaria. Então é isso que diz a CLT. Mas tem uma campanha ideológica e desde cedo ensina o menino ou a menina que CLT, vocês veem isso no TikTok, assemelhado. Ele não sabe do que está falando. A CLT não é o melhor dos mundos, hein? Eu já estudei essa minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado, eu tratei da CLT. Tinha um presidente do Corinthians tão rico quanto ignorante, categoria que frequentemente caminha junto. A riqueza e a ignorância são gênios que falam isso, gênio, tá? Frequentemente, é raro a exceção num burguês que não seja ignorante, tá certo? No trato, ainda que ele possa ser simpático, isso é outra, ignorância não é simpatia, é outro, estamos no outro diapasão. Tá? Então, veja, o que nós estamos vendo aqui? Né? Num quadro como esse, o trabalho uberizado, ele se torna a alternativa para esse, e é o único trabalho que se expande no mundo. Eu conheço a América Latina, a América do Norte, a Europa, a Ásia. Eu fui à Índia e à China. Eu pensei que eu tinha entendido o mundo do trabalho, mas falei, mas nunca fui para a Índia, nunca fui para a China. Que eu posso? Como é que eu posso falar do mundo do trabalho? Eu conheço a Europa, conheço a Inglaterra, mas o Marx me ensinou muita coisa. Ele disse lá uma certa vez, a Europa pensa, a Europa é ele tinha razão, o Marx, a Europa é um pequeno canto do mundo. Eu, como marxista, diria, em sintonia com o meu mestre, Marx, vamos ser, tá certo? Um pouquinho mais generosos para a Europa. Ele era europeu, né? A Europa é um pequeno e belo canto do mundo, mas é um cantinho, entende? A tese do fim do trabalho é eurocêntrica. Como é que eu posso falar em fim do trabalho sem olhar Índia, China, Filipinas, Coreia, Japão, África do Sul, Brasil, México? É uma piada. E mais, eu não podia falar em fim do trabalho na Alemanha, eu não poderia falar em fim da sociedade do trabalho na França, nem na Itália. Esse é o pensamento eurocêntrico, que eu tentei, com muita modéstia, mas demoli, e acho que consegui, ao meu modo, pelo menos, no Adeus ao Trabalho nesse livro. Não vem enfiar esses... Porque quando eu escrevi esse livro, o Adeus ao Trabalho, o pessoal dizia, você está estudando classe trabalhadora, você é arcaico mesmo. Arcaicos são eles. Só que agora não estão sem saber do que fazer, e nós estamos dizendo. Minha mãe dizia assim, Vivinho da Silva, apesar da não tão tenra idade, né? Tá? Por quê? Porque não posso dizer o fim do a tragédia do capitalismo, isso vocês têm que entender, que a pandemia nos mostrou empiricamente. O capital sem o trabalho humano ele vira pó. Só que o capital consegue arrebentar a coletividade. Por que o empreendedorismo é genial para o capital? Porque cada um está na sua. Eu quero ganhar dela. Ela quer ganhar dela, ela dele. Então nós estamos nos matando aqui e o capital diz, todos os empreendedores, lutem que todos vão ser felizes. Mentira. Se vocês fizerem uma pesquisa empírica elementar, estudem 100 tentativas de empreendedorismo perto de vocês. De 100, 70, 80 quebraram a cara e perderam um pouco de recurso que tinham. 5, 10 bombaram. Então eles mostram os 5 ou 10 que bombaram, na melhor das hipóteses, e os 70 que estão arrebentados, estão no cárcere, não dá mais nem para entrevistar, porque perderam tudo que tinham. Isso faz com que, então, eu chegue no terceiro ponto, tá? Consequência mais grave, são muitas as consequências graves desse processo, tá? De um lado, a primeira consequência é quantitativa. É incalculável o número de desempregados que nós teremos quanto mais a inteligência artificial avançar. E o emprego que vai nos sobrar, se não lutarmos. Eu participei na semana passada de uma tese na Unicamp, em que o jovem entrevistava advogados jovens de origem não das classes médias altas e ricas, das classes médias baixas ou do filhos de trabalhadores e trabalhadoras que fazem escolas privadas. É isso que eu falei. Uma das alternativas é ganhar entre 39 e 50 reais por audiência. E se faltarem ou atrasarem, pagam multa. Como a trabalhadora doméstica da Parafuso, ou da Get Ninja, ou o trabalhador da Workana, engenheiro,
a origem desse experimento, na minha pesquisa, eu digo isso no Privilégio da Servidão, para mim, o primeiro experimento que ajudou a expansão disso na Europa foi uma experiência que houve na Inglaterra, nos anos 90, tá certo? Em que, diferente, era o início das plataformas, só que naquela época ela não pedia que eu me conectasse às plataformas. Chamava-se Zero Hour Contract, contrato de 0 hora. Eu tenho aqui uma plataforma e eu digo assim, eu vou oferecer trabalho para quem quiser. Aí eu falo, eu preciso de uma professora de direito. Professora Daniela, quer dar aula em tal lugar? Ela fala, não quero. Tá bom, então eu sei, bom, não tem a professora Daniela, mas temos a outra, a professora Marisa, que vai topar. A professora Marisa recusa, mas tem o Roberto, ele eu tenho certeza, e ele vai topar, porque ele está precisando mais dinheiro do que ela. Zero Hour Contract se esparramou pela Inglaterra nos anos 90. Isso foi, para mim, o pontapé que impulsionou a explosão das plataformas. E qual é a consequência mais grave? E é essa que eu quero finalizar. Qualitativamente, nós adentramos, essa é uma tese mais difícil, eu vou só sintetizar aqui, num outro debate eu volto, mas eu posso resumir assim, nós estamos qualitativamente, nós estamos frente a uma nova era de desantropomorfização do trabalho, que sinaliza que nós adentramos em um período mais profundo de coisificação, estranhamento, alienação e fetichização, uma vez que se aprofunda no mundo atual, esta é uma hipótese que eu estou trabalhando mais recentemente, tá? Se aprofunda no mundo atual o que o Marx chamou no século XVIII de subsunção real do trabalho ao capital. Nesta pista genial do Marx, ele diz, na manufatura, a manufatura, o comando é manual, por isso é manufatura. Então, se o trabalhador ou a trabalhadora param de trabalhar, a manufatura para. Na maquinaria, diz o Marx, o trabalhador ou a trabalhadora se tornam, as expressões são dele, apêndice e autômato da máquina. Se a máquina para, eu paro. Se a máquina tem um ritmo intenso, eu tenho que acompanhar. Isto é o que o Lukács chamou, na ontologia do ser social, no capítulo sobre a reprodução, de desantropomorfização do trabalho. O Lukács, inclusive, faz uma passagem que ele cita o Marx, tá certo? Vou ler aqui para vocês rapidamente, que é pequena, né? Ele cita o Marx. Lukács, seguindo as ricas indicações marxianas, assim sintetizou na sua ontologia, no capítulo sobre a reprodução, o que ele chama de desantropomorfização. Aspas. A subordinação do ser humano singular trabalhador a um por geral, puramente econômico e, portanto, teleológico social, surge já na divisão do trabalho da manufatura. Quando a máquina industrial desantropomorfiza o processo de trabalho, esta nova fase incrementa um processo qualitativo na direção da sociabilidade. A tarefa humana se restringe cada vez mais a, e aí o Lukács cita o Marx, aspas, vigiar as máquinas com os olhos e corrigir os defeitos dela com as mãos. Ou seja, nos resta, na fábrica do século XVIII, vigiar as máquinas com os olhos e corrigi-la com as mãos. A minha tese, eu espero, em fina sintonia com Marx, tentando levar adiante uma pista que eu aprendi com ele, quando perguntaram, as filhas dele perguntaram para o Marx, escuta, papai, o que você acha disso, daquilo? É linda a entrevista, a gente morre de rir, como todos os pais. E não tem nada mais maravilhoso do que os pais falando com as filhas, né? Eu tenho uma, basta. Imagina, ele tinha duas, então a festa é completa, entende? Muito bem. Aí as meninas perguntaram para ele, que o autor predileto, a música predileta, a literatura, ele brincava, né? Num dado momento perguntaram qual é o seu lema de vida. Ele sabe o que o Marx falou? Duvidar de tudo. Ah, professor, mas eu ouvi o meu professor ou a minha professora falar que o Marx é dogmático. É porque este professor e esta professora, com todo direito, ignoram
são ignorantes neste tema, podem ser suficientemente lúcidos em outros. Imagina se eu chego para vocês aqui e digo, o Weber nunca tratou da burocracia. Pô, o professor Ricardo está em fase avançada de deterioração mental, que o Weber dedicou a vida dele. Gostemos mais ou menos, é outra discussão, tá certo? Certamente nunca foi o autor da minha vida, tá certo? O Weber falava na jaula de ferro. O Weber diz que tem uma jaula de ferro que nos aprisiona, que é uma metáfora bonita, né? O Marx não diria ter uma jaula de ferro que nos aprisiona. O Marx diria se eu fosse usar uma conceitualização weberiana, o que é uma criação ideal minha, né? O Marx diria o desafio da classe trabalhadora é arrebentar as grades que impedem a libertação. Essa é a diferença. O Weber é resignado, o Marx é revolucionário. Essa é a diferença dos dois, entre tantas outras, né, no plano, digamos, do seu modus de pensar e refletir. Então, veja, eu volto aqui. Agora, vocês imaginem o seguinte, uma coisa é eu ser um autômata e apêndice de uma máquina física, que eu estou vendo aqui. Se eu me irritar com essa máquina, eu posso desligá-la e posso, mais nervoso, quebrá-la. Como os ludistas quebravam as máquinas que entravam nas fábricas e que o demitiam. Como é que um trabalhador de plataforma faz para quebrar a máquina que o comanda hoje? A máquina que... A moto? Então ele vai quebrar a máquina dele, que ele comprou. A única máquina que o comanda é o algoritmo. E como é que ele pode quebrar o algoritmo? Quebrando o seu celular. Vai pagar duplamente. É mais difícil, entender? Então, não me surpreende, e eu estou pensando num aprofundar de uma tese marxiana, e, portanto, marxista, na continuidade. Por quê? Porque é mais difícil hoje. O mundo financeiro, eu sou individual. Só que, então me explica o 1º de abril, dia da mentira, porque a luta coletiva tem um momento do... Sabe o momento do clique? Sabe, assim, quando a coisa, tudo que é sólido começa a desmanchar. De quem é essa frase? Não é minha. É uma frase genial. Uma frase da humanidade rebelde. Então, o que eu estou trabalhando aqui é assim, hoje o processo é mais difícil porque acentua a condição de apêndice e autômata do trabalhador e trabalhadora em relação ao mundo digital e informacional e algorítmico do capital, que se expande na fábrica digital ou na cyberindústria, excluído do conhecimento, fora do comando, não tendo controle nem o comando algorítmico, desconhecendo o funcionamento da IA. Sabe como eles chamam a IA? Inteligência Artificial Generativa. Mentira. Quem está falando? O professor Ricardo Antunes. E como é que ele chamou? De inteligência artificial degenerativa, porque ela pode ser generativa para o gênero burguês que quer passar da casa do bilhão para o trilhão. Para o gênero humano ela é destrutiva. A máquina que comanda o nosso tempo é destrutiva. Mas é a máquina, professor, então vamos quebrar a máquina? Não, o Mesaros também nos ensinou isso e antes dele o Marx. É o sistema que plasma. A tecnologia é um invento humano. O primeiro homem, a primeira mulher, lá no passado, quando aprenderam com a vida cotidiana, que era preciso ter instrumentos para produzir e reproduzir sua vida, eles começaram a roda da tecnologia. O capital instaurou, a partir de meados do século XVIII, uma segunda natureza. Isso é uma pista que o Marx faz, eu penso, mas eu não tenho certeza, que em algum momento ele retoma essa ideia, com outro significado que sempre o Marx deu a Hegel, segunda natureza. O Mesaros retoma essa ideia, o Lukács, antes do Mesaros, retoma essa ideia. O Capital criou uma segunda natureza em relação à humanidade. Nós nascemos para produzir e reproduzir a nossa vida humana, para produzir bens socialmente úteis e necessários para nós. O sistema do capital é um sistema totalizante que põe mais de 2 bilhões de trabalhadores e trabalhadoras, 3 bilhões no mundo,
para produzir valores de troca para o enriquecimento de uma burguesia que você conta em milhares, e não milhões e nem bilhões. Há algo de estranho no reino da Dinamarca, não está legal isso. E vai dar tilt, sabe? Vai ter uma hora que vai dar tilt. Ah, isso é impossível, professor. Vocês acham que passou na cabeça de algum senhor feudal do século XIV, XV, XVI, que ele ia ser decepado na praça? Como é que chama aquela praça de Paris? Aquela praça de... Hã? Isso, queria ser decepado. Nunca passou na cabeça de um... E foi. Porque chega uma hora que não dá. Será que passou na cabeça do czar russo, tá certo? Que mandando proletários pobres para lutar contra a Alemanha, numa guerra entre Rússia e Alemanha que não tinha nada a ver com a luta da classe trabalhadora, foi esse exército russo de jovens que voltou para a cidade e disse, camarada Lenin, nós ouvimos falar o que você disse, queremos acabar, queremos pão, sabe qual foi a Revolução Russa? Sabe qual foi o chamado da Revolução Russa? Não foi assim pela socialização dos meios de produção, pela sovietização do mundo, pela comunização, pão, paz e terra. A Revolução Russa lutou por pão, paz e terra. Pão por causa da fome. Paz, porque quem morre... Vocês conhecem algum filho de rico que morre lutando de verdinho no exército? Coisa nenhuma. O ricão fica doente, tem crise de psicose, arruma atestado de que ele está passando mal. O pobre, coitado, o pobre vai lutar e morre. Pão, paz e terra. E por que terra? Porque a Rússia, como o Brasil, tinha imensos latifúndios que não criavam e não produziam para a população. Então, com isso, o que eu quero dizer é que esta tese da desantropomorfização do trabalho, ela não é uma tese que nos limita ainda mais. Ela dificulta. Mas aí eu quero terminar, se eu tiver mais uns 10 minutos, tá? Mais uns 10 minutos, porque senão fica pela... É que nem o filme, é que nem a novela, assim, o último capítulo. Estou brincando para quebrar um pouco o jeito, porque eu não gosto de novela, não. Sei que todo mundo tem o direito de gostar, mas eu não gosto, não. Tá? Você não gosta do Odete Roitman? Eu já sei que estão repassando. Eu já sei, de vez em quando, quando eu estou fora de casa, eu sempre ouço de relance, falei, meu Deus, eu me lembro disso, foi uns 40 anos atrás. Né? Quem matou Odete Roitman? Eu lembro disso. A tese 4. A tese 4. Uma nova morfologia do trabalho gera também uma nova morfologia das lutas sociais. Já falei do break dos Alpes. 1º de março. 31 de março, perdão, em 1º de abril. Ou 1º de julho de 2020. Ou 25 de julho de 2025. A greve, a criação do primeiro sindicato na Amazon, na grande Nova York, sendo que o sindicato foi derrotado um ano antes, 2020 ou 21, não me lembro agora, eu cito isso no primeiro da servidão, sendo que um ano antes ele foi derrotado, a tentativa de criação do sindicato na Amazon de Alabama, a criação de sindicatos em proletários de serviços do Starbucks, as lutas que nós tivemos na última década de greves nos trabalhadores dos McDonald's, é um novo proletariado de serviços. Nós tivemos muitas lutas, mas eu vou tratar de uma só, para mostrar como aqui, no nosso país, nós chegamos a um ponto que fazia muito tempo que a gente não chegava perto dele. A luta contra a jornada 6x1, a luta do movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Vocês sabem que um jovem do Rio de Janeiro, proletariado, o subtítulo do meu livro, O Privilégio da Servidão, o novo proletariado de serviços da era digital. A classe trabalhadora que mais se expande no mundo hoje é o proletariado de serviços da era digital. Porque não existe mais nada que não seja, ou quase nada, que não seja plataformizado, entende? Para tudo nós temos, a nossa plataforma é o nosso celular, que eu já nem sei onde eu enfiei o meio, tá certo? Né? E para tudo. Nós dependemos disso. Então, você tem uma massa que não para de se expandir. O que é a luta contra a jornada 6x1? Eu vou dar 6 pontos para vocês, para a gente fechar, porque eu falei bastante, e começar um debate, se for o caso. Primeiro ponto, a redução da jornada diária. E isto é um capítulo, eu reelaborei isso aqui a partir de um capítulo que eu publiquei neste livro aqui, se eu não estou enganado, é o capítulo 10.
Ou seja, não é uma coisa que eu descobri agora, tá? Por isso que eu republiquei esse livro tantas vezes. Entre edições, são 3 edições, e reimpressões, são 15 reimpressões, são quase 20 edições desse livro, além de ter saído em vários países do mundo. Eu digo isso com felicidade, não é com arrogância, não tenho arrogância nenhuma. Esse livro meu aqui, eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Ele foi publicado na Índia, foi publicado nos Estados Unidos, na Holanda, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, na Argentina, mas na Índia, para mim, eu não esperava. Não chegou na China, mas eu compreendo por quê. Os chineses são um pouquinho mais complicadinhos. São afetuosos, mas na hora do vamos ver, batem duro, né? E eu não gosto de quem bate. Mas o que eu ia ver aqui? Assim, o capítulo que eu trato disso, né? É o capítulo 10º, não é isso? Deixa eu conferir aqui se é. Tempo de trabalho e tempo livre, por uma vida cheia de sentido dentro e fora do trabalho. Por que esta luta é vital? Para nós, hoje no Brasil, ela é uma luta brasileira. Ela vai entrar na pauta e nós temos que lutar por ela. A redução da jornada diária de trabalho, objetivo central da vida além do trabalho, primeiro, ou seja, contra a jornada de 6 por 1, 6 vezes 8, tá certo? Jornada de 6, tá certo? Vezes 8, e um dia de descanso só. Quer dizer, quem trabalha 6, tá certo? 6 dias por semana intensamente, o domingo não é um dia de lazer, é um dia para fazer tudo que está atrapalhado, cuidar dos filhos, das filhas, arrumar a casa, cuidar dos que estão doentes. A luta contra a jornada 6 por 1 tem sido uma das mais importantes reivindicações do mundo do trabalho, uma vez que se constitui num mecanismo de contraposição ao controle do tempo de trabalho pelo capital. Desde sua gênese com a Revolução Industrial e contemporaneamente com a acumulação flexível e com o toyotismo, e hoje com a maquinaria informacional digital, com seus algoritmos e a sua inteligência artificial, chat GPT, etc. Então, eu estou dizendo para as empresas que eu quero reduzir o meu tempo de trabalho. 2, ou ainda na primeira. A redução da jornada de trabalho, vale lembrar, aparece no volume 3 do Capital por Marx como sendo uma condição preliminar para uma vida emancipada. Quando eu começo a discutir, eu quero reduzir a jornada de trabalho, eu vou repetir a frase do Marx, vamos pensar sobre ela, é uma condição preliminar, primeira, para eu pensar numa vida emancipada. Nos dias atuais, essa formulação ganha ainda mais concretude, pois mostra-se como um mecanismo importante para tentar minimizar o desemprego estrutural que atinge um conjunto enorme de trabalhadores e trabalhadoras. Isso é muito importante também qualitativamente. Se eu tenho milhões, centenas de milhões de homens e mulheres que trabalham 12, 14, 16 horas por dia, e se eu tenho centenas de milhões que não têm nenhuma hora de trabalho num dia, uma criança no ensino primário sabe que é possível eu diminuir a jornada para que esse contingente que vai reduzir a jornada vai permitir a incorporação de milhões. Então, ele é uma luta solidária, porque o desempregado ou a desempregada vai falar, bom, se reduzir a jornada, vai ter emprego para mim, eu passo a ter chance de ter. É vital isso, porque a luta da classe trabalhadora, mais um aprendizado que o Marx nos ensinou, a luta da classe trabalhadora só pode ser vitoriosa se houver união e consciência de classe, senão o capital. Vocês já viram algum burguês falar, topo discutir o fim da propriedade privada? Só se ele estiver no 5º estágio do delírio, tá certo? Elon Musk, no fundo, nem no inferno seria capaz de dizer isso. Né? Frito a óleo queimado pelos demônios, ele não diria isso, porque a classe burguesa não aceita discutir o império absoluto da propriedade privada. É divino? Mas está na Bíblia isso? Bom, se estiver na Bíblia, quem não for seguidor da Bíblia? Não, mas hoje todo mundo é, todo mundo não. Mundo não, calma lá. Tem todo o direito de ser e de não ser. Nós lutamos muito nesse país para não ter ditadura, nem de militar, tá certo? E nem de igreja católica e nem de igreja evangélica. A religiosidade é um profundo ato íntimo. O que eu estou criticando aqui, eu espero que todos entendam, é utilizar o sofrimento popular
politizando para defender os salafrários. Tem um nome parecido aí, os salafrários da vida, entende? Três, o segundo ponto, a redução da jornada de trabalho não deve ser muito importante. Ponto 2. A redução da jornada de trabalho não deve permitir a intensificação das operações anteriormente realizadas pelo mesmo trabalho. Porque se o empresariado reduz a jornada de trabalho e bota uma máquina e diz, agora você vai ralar para compensar, isso eu não vou aceitar. Eu vou reduzir menos para sofrer menos no trabalho. Então não adianta botar uma máquina que vai me exaurir. Eu vou reduzir a jornada para que outros possam trabalhar e eu ter um pouco mais de vida, digamos, não destruir o meu corpo produtivo a cada dia. Vocês imaginem, eu vou dar um exemplo para vocês. Na pesquisa que nós fizemos lá com o Ministério Público em Campinas, os médicos foram medir os trabalhadores de aplicativos, a pandemia. Quando foram picar os dedos dos trabalhadores, a pandemia, picavam o dedo de um trabalhador, de uma pessoa normal, saía um pouquinho de sangue. Quando foram picar os dedos de alguns trabalhadores, não saía sangue dos seus dedos. Alguém fala, claro, são seres do outro planeta. Vale tudo hoje, né? Algum delinquente desse, o mundo do pastoreio vale tudo, entende? Um ser do outro planeta, não é de outro planeta, não. Sabe por que não saía? Por que não saía sangue do dedo de alguns entregadores? Por quê? Por quê? Mas dá mais elementos. Ó, vou dar uma dica, ó. Porque eles não podem beber água. O entregador não pode beber água como eu bebo, como você bebe. Porque ele não tem onde urinar, ele não tem onde fazer xixi. Você entendeu? O corpo dele se trava, coisa que é natural. O filme do Ken Loach, Você Não Estava Aqui, ou Yes, We Missed You, Você Não Estava Aqui, a primeira cena impactante do diálogo do CEO troglodita, né, com o trabalhador é depois tudo acertado, que o cara está entrando no carro que ele alugou. Vamos ver o fim do filme, o que aconteceu naquele filme, eu não vou falar não. Tá? Ele dá uma garrafa vazia para o motorista e fala, leva essa garrafa. O motorista fala, para que essa garrafa? Leva essa garrafa. Não, por que eu vou levar uma garrafa velha? Põe essa garrafa no teu carro, que você vai perceber logo que você vai precisar dela. Para que ele está levando a garrafa? Na garrafa. É assim que funciona? Mas que época? Nós estamos no século XIII? No século XIII, os camponeses faziam xixi nos seus banheiros. Podiam o seu banheiro no campo, mas sentavam e faziam lá o seu xixi as mulheres. O que é isso? Eu perguntei ontem, anteontem, para um trabalhador, eu estava fazendo uma atividade no Rio, saindo da Federal Fluminense, indo para o aeroporto, eu perguntei para ele, como é que você faz para almoçar? Professor, almoçar aqui é difícil, porque eu estou na Zona Sul, aqui onde é o aeroporto, aqui não dá nem para pensar em parar almoçar, porque aqui, se for almoçar, vai embora a minha diária. Entende? Ele não tem tempo para almoçar. Um jovem trabalha num aplicativo desse, mas quando ele tiver com 45, 50 anos, ele está destroçado, entende? Agora, eu me lembro, com 18 anos, era imortal, certo? A gente, pô, claro, eu não vou nem falar o que eu pensava que eu era. Não, o nosso corpo vai se deteriorando. Essa cena da pandemia é brutal. Você vê que um trabalhador não tem alimentação. Um dia eu perguntei para um motorista de carro, Uber, quando que você faz alimentação? Ele respondeu para mim, nós, motoristas de Uber, não fazemos refeição. Porque é tudo no trânsito. Um dia ele falou, eu acordo às 4 da manhã, esse mesmo, acordo da manhã e às 9 horas eu tomo café. Então você para tomar café? Que para, professor. Eu pego um saco que eu trago, tenho uma banana, uma maçã, esse é meu café. É assim, entende? Terceiro ponto. Segundo ponto, a redução da jornada de trabalho não deve permitir a intensificação, já falei disso. Assim, lutar pela redução da jornada de trabalho implica decisivamente lutar também pelo controle e redução do tempo opressivo contra o despotismo fabril de que falou Marx. Uma parte muito grande dos jovens que trabalham em aplicativos não querem ir para as empresas porque eles ganham menos e são tratados como animais nas empresas. Em cima de uma moto, o jovem se sente potente. Eu sei porque eu já fui jovem.
para quem gosta de velocidade e tal, você acelera tempo, a moto dá uma ideia de força, de potência, de prazer. Aí ele começa a perceber, mas ao mesmo tempo ele está se destruindo, entende? Então eu começo a pensar em ter maior controle do tempo contra a opressão, e por isso que eles preferem ir lá e não querem a fábrica, porque na fábrica o cara falou, você faz o superior, ou você faz isso ou você está fora, ou o superior frente à trabalhadora, ou você faz o que eu estou pedindo para você e depois eu te conto o que eu vou pedir para você, ou você está fora da empresa. É assim? Então percebe? A aparência de autonomia no mundo plataformizado tem um coágulo de verdade. Não existe a ideologia, não pode ser um falseamento absoluto. Só existe uma ideologia pautada por uma obliteração da consciência quando ela tem coágulos de verdade. O cara fala, hoje eu vou começar a trabalhar às 8 da manhã, amanhã eu vou começar a trabalhar às 2 da manhã. Isso é o único exemplo de autonomia que o entregador tem, ou a entregadora. A hora que ele vai começar, porque a hora que ele vai terminar, ele não tem. E se ele recusar, vocês sabem que 3 recusas está bloqueado, 5 recusas está bloqueado. Se ele não justificar, ele é bloqueado sumariamente. E o carro que ele tem que pagar? A empresa vai dizer, mas você sabe desde o início que você nunca foi nosso assalariado, você é um empreendedor. Tem uma frase brasileira que é espetacular, né? As plataformas acho que usam o seu modo. Se vire-se. Não é ótimo? Se vire-se, meu. Se vire-se. É genial. É Guimarães isso, né? Tem alguma coisa com... Se vire-se, entende? Terceiro ponto, também presente no VAT. Se a redução da jornada de trabalho se configura como um ponto de partida decisivo da vida cotidiana para permitir um maior controle sobre o tempo de trabalho, ela permite, nesta luta que parece simples, ela permite também o horizonte, vislumbrar um horizonte para uma condição de maior autocontrole e autodeterminação do trabalho. Eu começo a pensar que a luta contra a jornada 6x1 pode me levar a pensar sobre eu quero reduzir o tempo de vida dentro do trabalho, mas eu quero ter um tempo de vida mais vivo fora do trabalho. Uma tese central aqui desse meu livro, O Sentido do Trabalho, é que uma vida depauperada dentro do mundo do trabalho não permite uma vida feliz fora do trabalho. Depois de 8, 10 horas sendo tratado de modo infernal da fábrica, que sociabilidade, que humanidade, que felicidade. Você vai levar... Eu só entendi, tá certo? Uma coisa que eu nunca entendia quando era jovem no ABC. Ao lado da Volkswagen, da Ford, né? Eu versia, especialmente na jornada da tarde, 4, 5 horas, dezenas de barracas de cachaça no entorno da fábrica. Não sei se o Jorge lembra disso. Dezenas. E eu falava, mas puta, tanta gente bebe cachaça assim, depois do trabalho? Aí um dia eu entrei como pesquisador na Ford, por curiosidade. A pessoa que me levou para a Ford não falou meu nome, porque se tivesse falado meu nome, eu não teria entrado na Ford. Isso eu conto para vocês depois no debate, para não perder tempo. Mas quando eles souberam quem tinha entrado dentro da Ford, já não podia me ir para fora. Até porque eu tinha sido convidada por uma amiga minha que tinha sido casada com o ex-gerente de recursos humanos da Ford. Quando o cara sacou que o meu nome era Ricardo Antunes, ele abriu como é que chama? A estante dele e tirou 5 livros meus lá que ele lia. Certamente não é para aprender marxismo, que ele tinha meus livros lá, mas como entender como é que é preciso fazer para controlar essa classe trabalhadora. Pois bem, lá na Ford, eu entendi, depois de 8 horas dentro da empresa, com máquina, com barulho, com aquela violência, a primeira coisa que você quer fazer quando você sai para a rua é ter um traço de humanidade. Como isso não vem do céu, é melhor procurar na cachaça. O céu não vem, tá? Alguns, pelo menos. Deve ser por uma não há uma ação igualitária nos céus, né? Uns têm, outros não têm, um pouco estranho, mas tá bom. Chega, cala-te, professor. Né? Tá, eu tomando uma cana, eu consigo relaxar, entende? Eu entendi. Tinha um setor que eu aprendi lá dentro da Ford que chamava Vietnã, tá certo? Era uma linha assim, que trabalhadores homens de um lado, trabalhadores homens de outro lado, e eles ficavam atirando com revólveres
para solda, e as faíscas saíam como se fosse uma guerra. E a faísca que saía desse lado batia no que estava aqui. Então eles tinham que estar todo cheio. Aí eles chamaram os trabalhadores, aqui é o pessoal que trabalha no Vietnã. Depois de 8 horas do Vietnã, antes de chegar em casa, você vai pegar o ônibus, trânsito, umas 3 canas, você começa a relaxar, entende? É natural, é a resposta da classe trabalhadora. Se eu trabalhasse lá, eu não ia mais ter uma pergunta idiota dessa que eu fazia da minha condição de classe média, incapaz de ter entendido o que era uma fábrica sem ter entrado nela. Tá? Aí eu entendi e falei, eu estou nessa, e não vou perguntar se é tatuzinho, se é 51, eu quero a mais barata e 3, assim, para dar uma relação. Vocês entenderam? Quarto ponto. Estou terminando, quarto e quinto, né? Ou melhor, quarto eu já falei, quinto ponto. Sim, lutar contra o controle do capital no tempo de trabalho me permite questionar o controle opressivo do capital fora do trabalho. Aonde que nós fazemos nosso lazer? No shopping. Aonde que nós fazemos nossos passeios? Consumindo. Nós não temos mais parques livres, nós não temos mais lugares gratuitos, nós não temos mais música livre. Eu entendo por que uma parte grande da população pobre vai aos cultos evangélicos. Lá eles cantam, lá eles dançam, lá eles têm um momento, a arte tem um momento catártico. Sabe o momento catártico que você ouve uma música e você fala, pô, isso aqui é o paraíso. Mas você acha que a população trabalhadora tem direito a ter publicamente arte, cultura, que ela possa vivenciar momentos catárticos? Não pode. Enquanto a Igreja Católica, Hominus Obispo em latim, lá no outro lado, no outro, eu vou cantar e dançar. Eu entendo isso. Dá para perceber a incapacidade que a esquerda tem de pensar. E a direita está nadando, a mesma direita que faz o que faz nas redes, barbariza, né? É capaz de entender que a população pobre tem que ter o direito de ter um. Sabe o que é catarse? Aquele momento da emoção de uma música, de uma dança, de uma peça, de uma poesia, entende? Você imagina você ir para uma igreja que os caras ficam falando em latim, com aquelas coisas, tudo coberto, entende? Bom. 5. A luta pela redução, quinto ponto, a luta pela redução da jornada ao tempo de trabalho deve estar no centro das ações do mundo do trabalho hoje, em escala nacional e mundial, de modo a reduzir o desemprego global resultante da lógica destrutiva do capital e seu sistema. Frente a essa situação, é preciso recuperar uma consigna antiga, trabalhar menos para todos trabalharem. Mas adicionando um último ponto, tem ainda um sexto ponto, e aqui é decisivo. Isso tudo numa luta aparentemente, professor, mas será que os empresários não vão ser prejudicados? Claro que vão, mas claro, porque eles nos prejudicam desde o início da primeira fábrica. Sabe quantas horas trabalhava a classe trabalhadora na Inglaterra? Homens, mulheres e crianças, 12, 14, 16, 18. Por que nós chegamos à luta de 8 horas? Porque muita gente lutou e morreu por isso, entende? O empresariado acha... Eu tenho um documento dos bancos aqui que eu queria trazer, mas eu sempre esqueço, chama Os Incansáveis. Documento de um banco. Que são os incansáveis? Está no meu livro Icebergs à Deriva, capítulo 1, que é o livro do capítulo que eu escrevi. Os incansáveis são aqueles que estão totalmente voltados para pensar sempre no que é melhor da empresa. A sinergia, a resiliência. Sabe o que acontece com quem é muito resiliente? Tem burnout. Sabe o que é burnout? Apagão. Burnout. Tem assédio. Tem adoecimento. A doença do mundo digital não é mais aquela doença do corte de um dedo ou de um braço, porque ela continua existindo, mas a doença do mundo digital é mental. Reparo, o número de doentes, homens e mulheres do mundo, isso vale para os trabalhos digitais, etc., não para de aumentar no Brasil, porque é insuportável esse sistema. Eu tenho que estar sempre melhor do que antes, e o meu corpo está sendo destroçado, entende? Então, o sexto ponto eu digo assim,
é aqui que a luta da classe trabalhadora se enfeixa diretamente com outra questão decisiva. Quando eu reduzo a jornada e começo a lutar por ela, eu vou poder fazer uma última questão. Eu já citei 5, falta a sexta. Quero reduzir, quero diminuir, quero acabar com diminuir o despotismo fabril, quero que outros sejam empregados, mas tem uma sexta, que é a pergunta decisiva. Mas escuta, eu estou reduzindo a jornada de trabalho para ter mais felicidade, mas eu devo produzir o quê? E para quem? Quando eu perguntar, eu vou produzir o quê? E para quem? Eu cheguei no coração do capital. E aí dá confusão. Porque aí a luta da classe trabalhadora se junta a outra questão crucial que só a classe trabalhadora poderá resolver: o fim da destruição da natureza. Porque quando eu perguntar, eu quero produzir o quê e para quem? Alguém de bom senso pode falar: eu não quero mais produção de petróleo, eu não quero mais energia fóssil, eu não quero mais queimada, eu não quero extrair lítio, eu não quero cortar metade dos morros aqui de Minas Gerais, tá certo? Embora exista a seiva de alfazema dizendo besteira em todo lugar, né? Já ouviram falar na seiva de alfazema? Né? Né? Falando besteiras atrás de besteiras. Certo? Pois é. Né? Aí o morro, né? Hoje aprendi que metade do morro para cá tá bonitinho. É pedaço bonitinho. Da metade para lá é ordinária, porque está arrebentado. Por que o Trump está segurando a do inominável? Não é por ele. É que o Brasil está entre o segundo e o terceiro dentre os países do mundo com mais riqueza nas chamadas terras raras ou terras ricas, lítio, nióbio, sem o qual não se faz celular, sem o qual não se faz carro elétrico, sem o qual não se faz bateria, e é isso que o indigente oxigenado, tá certo? Tenta fazer usando o indigente à beira do camburão, tá certo? E que nos vai levar a um momento de gozo e regozijo, assim esperamos. Depois do dia 12, né? Vamos comemorar. Chega, para por aqui. Obrigado pela paciência de vocês. Bom, eu gostaria de agradecer muitíssimo o professor Ricardo Antunes, foi efetivamente uma aula magra no sentido próprio da palavra, vários temas importantes, atuais, um olhar também que busca, não é, compreender de uma perspectiva mais estrutural esses desafios do nosso tempo. Enfim, acho que são vários temas também polêmicos e que suscitam discussão, debate, e agora então é o momento para que essas questões possam ser colocadas. Eu queria só, esqueci de fazer essa referência que a professora Marisa pediu para mim, um agradecimento aos colegas, professores que trouxeram seus alunos ou dispensaram eles para que eles pudessem acompanhar essa aula. Tenho certeza que valeu muito a pena. Agradecimento então especial à professora Alice de Abreu, uma das que trouxeram seus alunos para cá. Bom, e vou abrir para quem quiser fazer questões, comentários, direcionar perguntas aqui ao professor. Podem levantar a mão. Ele pode fazer um bloco? Claro, claro. Eu só ia perguntar se alguém tem um pedacinho de papel aqui para mim, que eu trago o papel todo rabiscado, só para anotar as perguntas. Um pedacinho simples, isso, tá ótimo. Obrigado, excelente. Obrigado. Bom, passar a palavra, então. Você pode vir aqui fazer pergunta. Eu vou interromper a gravação.